30 anos sem o mestre das palavras, Carlos Drummond de Andrade. Você confere agora uma homenagem ao poeta que traduziu em versos, rimas e crônicas a alma do país. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Versos bastante conhecidos, carregados de simbolismo, escritos pelo poeta que marcou a literatura brasileira ao expressar de forma inspiradora as inquietações, as dores, o sentimento do mundo e do ser humano. Era irônico, sarcástico, preciso e visceral, lírico, engajado, filosófico. Que pretensão a minha! Adjetivos são inúteis para definir Carlos Drummond de Andrade. Ele deixa para a gente uma obra extraordinária que, ao mesmo tempo em que é uma verdadeira lição de arte, de poesia, é também uma leitura muito aguda, muito inteligente da nossa história, dos nossos valores, da história de transformação do Brasil no século XX. O poeta de sete faces, que teceu o verso mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração, ele viveu num pequeno mundo. Né? O Drummond apenas, a sua biografia é perpassada por 3 cidades. Tabira, que é sua terra natal, né? Ele deixa essa cidade em 1920, vem para Belo Horizonte e vive em Belo Horizonte até 1934, quando ele, de fato, muda para o Rio de Janeiro e ali até a sua morte. Se o percurso do poeta é pequeno, sua obra é universal. O poeta que imortalizou a terra natal com o poema Confidência do Itabirano tinha uma relação íntima com a capital Belo Horizonte. Foi aqui que ele viveu a juventude, é daqui sua formação literária e intelectual. Naquela época, nos anos de 1920, a cidade exalava contradições, urbanisticamente moderna e tradicionalmente familiar. Ali, na Rua da Bahia, ponto de encontro de jornalistas, escritores e boêmios, Drummond fez verso e prosa. Pedro Nava foi companheiro de juventude anarquista, mas foi Otto Lara Rezende que o definiu como grande poeta universal do Brasil. A poesia do Drummond, ela é de um lado bastante culta e erudita, ela tem um traço clássico e ao mesmo tempo ela traz a linguagem da rua, ela traz um olhar do cotidiano, ela traz uma carga de coloquialismo muito intenso. Então você reúne o que é o mais erudito com o que é o mais, digamos, o mais popular, o mais coloquial, né? E essa junção é extremamente poderosa. Todo o assunto abordado por Drummond, por mais que ele pareça singelo, ele sempre traz uma carga de reflexão. Carlos Drummond de Andrade morreu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, 12 dias depois da morte de Maria Julieta, e já se vão 30 anos. O que dizer de quem falou praticamente sobre tudo? Para cada um de nós, os versos que retratam tanto os nossos desejos, angústias, paixões, provam que a vida fica melhor com uma dose de poesia. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No quadro Literatura de hoje, o escritor Saulo Ribeiro recebe Brunella Bruno. Olá, sou Saulo Ribeiro. Eu sou Brunella Brunello. E estamos aqui no Arquivo Público do Espírito Santo para falar um pouco mais de literatura dentro do Espaço 2. Hoje eu trouxe 2 livros. Eu trouxe Sob uma Capa, de Lino Machado, e trouxe Sem a Loucura Não Dá, que é uma coletânea de contos baseados nas músicas de Sérgio Sampaio. Vou começar com Sob uma Capa, de Lino Machado. Esse livro, ganhador do edital da Secult Literatura, é muito interessante.
O Lino Machado é carioca, mas já está radicado no Espírito Santo desde os anos 90, é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E a poética do Lino Machado é muito interessante porque ele brinca com as possibilidades da palavra e cria, nesse livro, que é extremamente volumoso, um corpo muito coerente. Esse livro, apesar de volumoso, né, é como se a gente conseguisse ler ele todo com uma unidade. E, para isso, o Lino divide esse livro em pequenos livros, são vários subtítulos, que pode até considerar como se fossem sublivros dentro desse livro maior, sem perder a coerência. O poeta brinca, inclusive, com o próprio título, Sob uma Capa. Quando ele diz Sob uma Capa, ele está dizendo do conjunto de poemas que pode estar entre duas capas, de celulose, de papel, quanto do vivente, do homem que olha sentado na sombra, sob uma capa, né, a condição humana, e brinca com isso, com essa condição humana nesses poemas. Vale muito a pena, Sob uma Capa, Lino Machado. E você, Brunella, o que você trouxe? Então, meu primeiro livro hoje é Persépolis, de Marjane Satrapi. São quadrinhos, é a autobiografia da Marjane, que era uma menina de 10 anos no final da década de 70 no Irã. Esse livro conta a história do país, tudo que o Irã passou desde então e como que isso foi moldando a adulta que ela se tornou. É muito interessante, é um livro belíssimo, você pode encontrá-lo no volume completo ou dividido em 4 volumes. Emocionou o mundo, vendeu milhões e milhões de exemplares, tem uma coisa de épico, mas ao mesmo tempo ele é muito pop, porque pelo próprio formato, pela forma como a história é contada, tem drama, tem humor, tem choque de cultura, tem Ocidente, tem Oriente, e a gente consegue se ver muito nele e ver certas coisas tristemente muito próximas e muito atuais. Minha dica de hoje. E Saulo, segundo livro que você trouxe hoje pra gente? Bom, Brunella, para você e para quem está em casa, eu trouxe Se a Loucura Não Dá, a poesia de Sérgio Sampaio em prosa. Temos aqui, então, o bendito Sérgio Sampaio, como diz minha amiga Márcia Gáudio, sendo homenageado, né, por vários escritores, cada um recebeu uma canção e fez um conto sobre essa canção. São 12 mulheres, 12 homens, a organização é da Aline Dias, do Gustavo Binda. Você conhece esse livro? Conheço. Tem um conto da Brunella aqui dentro, é o que fecha a coletânea, e tem autores bem legais. Tem o Alessandro Darós, tem o Manuel Herzog de São Paulo. Então, tem gente de fora do Espírito Santo e gente do Espírito Santo escrevendo. Vale muito a pena, a gente está resgatando sempre o Sérgio Sampaio, esse cara tão genial, que tanto contribuiu para a música brasileira, e não apenas para a música, né? Muitos escritores, inclusive me incluo entre eles, se inspiram em Sérgio Sampaio na sua criação, e um grande exemplo está aqui, né? Um livro inteiro de prosa baseado na poética de Sérgio Sampaio. E Brunella tem mais um livro, né? Qual que é? Eu trouxe O Sol é para Todos, vamos de clássico agora, um clássico do século XX, considerado um dos livros fundamentais da literatura americana. A história do Sol é para Todos se passa no sul dos Estados Unidos, na década de 30, e é contada por uma menina que acho que tem cerca de 5 anos no início da história, o nome dela é Scout. Traz todo um contexto racial dessa época e desse lugar. O pai dela é um advogado liberal que defende um homem negro durante um julgamento em que ele é acusado de estupro. Um belíssimo livro, um clássico, acho que todo mundo deveria ler e acho que todo mundo vai gostar muito também. Conhece? Só de nome, mas agora eu vou ler, né? Inclusive o outro também é Persépolis, só vi o filme com a minha filha, mas agora eu tenho o livro. O Lino, não sei se você já tinha. Muito obrigada. Esse eu não vou te dar porque você já está aqui nele, né? Então eu já vou passar para a Márcia Gáudio, esse daqui. Acho que eu vou gostar muito do Lino e acho que você também vai gostar muito das minhas sugestões. Essas foram as dicas de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. Aproveitem. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. No próximo bloco, dicas para você curtir o seu final de semana. O Espaço 2 volta já.